Meus amados, a paz do Senhor, aqui vos fala o cooperador Bruno. Estamos aqui em mais uma aula da nossa escola bíblica da Igreja Pentecostal Assembleia de Jesus Cristo. Deixe-me só posicionar aqui a câmera da melhor maneira possível para que tudo fique lindo para a glória de Jesus. Pronto. Amém. Chegamos a mais uma aula da nossa escola bíblica. Quero começar pedindo perdão a vocês, porque na noite de ontem eu não pude fazer a aula ao vivo por um problema de saúde. Depois eu explico para vocês em particular o que aconteceu. Mas estamos aqui hoje na tarde desse dia, na tarde dessa quinta-feira, e vamos postar daqui a pouco nas redes sociais, da mesma maneira como nós sempre fazemos. Postaremos no YouTube, postaremos no Instagram e postaremos no Facebook o vídeo dessa aula, amém? Chegamos na lição do número 7, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Nós vamos estudar hoje como cultuar a Deus de maneira pentecostal, que é o nosso estilo, que é a nossa crença, que é aquilo que nós acreditamos, é a manifestação do poder de Deus de maneira pentecostal. Quero começar a aula de hoje convidando você a fazer uma oração junto comigo, agradecendo a Deus por esse momento, pedindo a Deus pela tua vida e por todos aqueles que estão precisando da intervenção do Senhor na tarde de hoje, no dia de hoje, amém? Deus querido e eterno, primeiramente, Senhor, entramos na tua presença te agradecendo, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo de ti, Senhor. A tua palavra que é doce como mel, Senhor. A tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, Senhor. A tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. A tua palavra, Senhor, que produz o resultado daquilo a qual ela é enviada, Senhor. Por ela nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo a tua palavra, Senhor. Te pedimos, Senhor, que tu me capacites, Senhor, para que eu possa falar conforme o teu querer, conforme a tua vontade, conforme o teu desígnio, Pai. Te peço ainda, Senhor, pelas pessoas que estão em casa, Senhor, assistindo essa aula, Senhor, aquelas que estão precisando de algo de tua parte, Senhor. Te peço por aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nas ruas, Senhor. Aqueles, Senhor, que estão nos asilos, que estão nos abrigos, aqueles que estão nos presídios, Pai. Visita todo esse povo, Pai. Te peço ainda, Senhor, que tu vá aos hospitais, naqueles médicos que estão em frente às batalhas, Senhor, tanto pela Covid quanto pelas outras doenças, Senhor, que não deixaram de existir nesse período, Senhor. Te peço pelos hospitais dos cânceres, pelas casas de misericórdia, pelos abrigos, Senhor, pelos hospitais infantis, pelos hospitais de idosos, pelos hospitais de mulheres, por aquelas que estão dando a luz nesse momento, Pai, por aqueles, Senhor, que sofreram um acidente de carro, de moto, Senhor. Ó Deus, eu te peço, Senhor, por aqueles que estão desempregados, aqueles que tiveram suas empresas, Senhor, sua renda afetada, Senhor, por essa pandemia, Senhor. Te pedimos ajuda, Pai. Abra a mente, Senhor, desses políticos, Pai, para que eles possam fazer ações de ajuda ao povo, Pai. Te peço ainda, Senhor, pelos ministérios, Senhor, da Assembleia de Jesus Cristo e de todos os outros espalhados pelo mundo, Pai, para que tu possa agir, para que tu possa intervir, Senhor, para que tu segure na mão dos líderes e dos dirigentes, Pai, para que tudo possa ser feito para a honra e glória do teu nome, Pai. Sê conosco, Pai, pois nós somos o teu povo. Te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Chegamos aqui na lição de número 7, já estamos na metade da revista, essa revista abençoada, que lições maravilhosas essa revista trouxe pra gente, né? Então vamos aprender da parte de Deus na lição de número 7, que diz assim: o texto áureo, que é o texto base, que é o texto principal, que é aquele que vai dar rumo a tudo que está escrito na revista, ele diz assim: Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Está lá em João capítulo 4, versículo 24. Eu sugiro que faça bem, que faz bem, fará bem a você ler todo o capítulo 4 de João para que você entenda o contexto do que Jesus quis dizer. O texto fala sobre o encontro com a samaritana e um ensino muito precioso de Jesus para todos nós, dizendo isso, que Deus é um espírito, Deus é espírito, Deus é espírito. E é importante que as pessoas adorem Ele também em espírito e em verdade. O que Ele quer dizer para você é que a adoração ela tem que vir de dentro, ela tem que fluir de dentro de você. A verdade prática diz assim: a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar. Olha que texto rico, olha que riqueza para a gente. Não é como, não é onde você vai adorar. Não é o lugar onde você vai adorar, não é fisicamente o ponto onde você vai adorar, mas a maneira como você vai adorar a Deus. É isso que importa para o Senhor, é isso que o Espírito Santo deseja. Deus, ele levanta quem ele quer, como ele quer e quando ele quer, mas os verdadeiros adoradores, ele procura, ele tem procurado. A Bíblia diz que ele sabe de todas as coisas. O Salmo 139 aplica bem isso. O Salmo 139 diz que onde você se esconder, o salmista diz: eu me escondi, Deus sabia onde estava, eu fui para o fundo do mar, e Deus estava, eu fui para o céu, Deus estava ali, eu pensei, Deus já sabia o meu pensamento, antes que eu falasse, Deus já sabia o que ia dizer, ou seja, Deus sabe de todas as coisas, mas uma coisa
ele procura os verdadeiros adoradores. Então, se você é um verdadeiro adorador, glória a Deus por isso, que nós sejamos cada dia mais adoradores do Senhor em tudo aquilo que Ele busca fazer para as nossas vidas. Amém? A leitura bíblica em classe está lá em 1 Coríntios 14, versículos 26 ao 32. Olha o que diz a palavra de Deus, versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. O 27. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, essa carta Paulo escreveu aos Coríntios, e a igreja de Corinto ela é uma igreja um pouco complicada, tanto é que Paulo teve que escrever 2 cartas, e as cartas bem longas. Você vê que os capítulos de 1 e 2 Coríntios passam de 10 capítulos, e o povo da igreja de Corinto estava cultuando a Deus de uma maneira dividida. Algumas pessoas queriam fazer de um jeito, outras queriam fazer de outro, outras diziam eu sou de Paulo, outras diziam eu sou de Apolo, como está lá em 1 Coríntios 3:4, a Bíblia diz eu sou de Paulo, o outro diz eu sou de Apolo, e Paulo diz assim, um plantou, o outro regou, mas Deus deu o crescimento. Significa que Deus é quem abençoa a obra. Não importa se você serve a um, serve a outro. O importante é você servir a Deus. E servir a Deus como? Em espírito e em verdade. Adorar a Deus como? Em espírito e em verdade. Cultuar a Deus como? Em espírito e em verdade. E essa é a nossa meta. Essa é o que a gente deve buscar na nossa realidade. E a leitura de hoje da nossa lição diz que a gente tem que cultuar a Deus com liberdade e reverência. O que é liberdade? Liberdade é você poder agir livremente. E liberdade no Espírito Santo. O Espírito Santo te dá liberdade. Liberdade para que você o adore. E o que é reverência? Reverência é limites, é respeito. Liberdade sem respeito torna-se libertinagem. Liberdade com respeito chama-se reverência. É você adorar a Deus livremente, mas saber que Ele é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, que nós possamos aprender na leitura de hoje. A introdução diz assim, ó, o Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia nem estabelece regras de cultos, mas temos pelo menos uma comunidade cristã do período apostólico que pode dar indicações sobre como devemos organizar o culto, a Igreja de Corinto, descrita no capítulo 14 de 1 Coríntios. Com base nesse exemplo, vamos estudar como deve ser o nosso culto e os elementos para que ele seja aceitável a Deus. O culto de reverência, liberdade e reverência é o primeiro tópico. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da Igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria tradição. Isso se reflete na forma de adoração desenvolvida ao longo dos séculos. Olha, ao longo de todo o período da igreja, desde quando Deus instituiu a Moisés os 10 mandamentos e lá as regras que haveriam de ser obedecidas pelo povo hebreu, Deus estabeleceu formas, liturgias, ritos de como deveria ocorrer o culto a Ele. Então ele estabeleceu as regras das vestimentas, ele estabeleceu as regras de como haveriam de se portar os instrumentos, de como seriam os móveis dentro do tabernáculo, qual a arrumação, as cores das cortinas, a distância, o tamanho. Então tudo isso foram os ritos e as regras da casa dele e como cada pessoa deveria se comportar. Tinha as áreas onde as pessoas deveriam ir, até onde as pessoas deveriam ir. Então tudo isso aí foi algo que Deus determinou lá no Antigo Testamento, ou seja, as regras que haviam de ser colocadas lá. E no Novo Testamento? No Novo Testamento, isso não existia, não havia um rito, digamos assim, pré-definido, pré-estabelecido, pré-determinado, para que pudesse o culto ocorrer. Deveria acontecer de maneira livre. E aí a única exceção que houve foi quando Paulo, vendo o que acontecia dentro da igreja de Corinto, disse, olha,
Vamos resolver esse negócio aí, porque está tendo bagunça. Se alguém fala em línguas, todo mundo fala em línguas, todo mundo interpreta. Se é profecia, todo mundo profetiza ao mesmo tempo. Então isso está uma confusão dentro da casa de Deus. Ninguém consegue entender. E existem três formas, existem três, como é que eu posso dizer assim, três indicações, três fatores que determinam a forma de adoração. Digamos assim, a maneira como você cultua a Deus. São três, me foge a palavra agora, mas é como se fossem três influências, lembrei. Três influências na forma como você cultua a Deus. Qual é a primeira influência? A primeira influência é a influência divina, a influência de Deus. Essa daí não tem o que falar. Se é Deus quem determina, se é Deus quem orienta, se é Deus quem estipula, não existe o que falar disso. Faça daquele jeito. A segunda influência é a influência humana. A influência humana pode interferir na forma como você cultua a Deus, mas para a influência humana existe o ensino da palavra de Deus. A gente aprende o que diz a palavra e a gente corrige o que está errado, como Paulo fez com a igreja de Corinto, a gente acabou de ler aqui. Paulo ensinou a igreja de Corinto como é que teria que ser, e a influência humana foi retirada. E a terceira e última influência é a influência demoníaca. E para isso existe o quê? A expulsão dos demônios em nome de Jesus. Porque você pode achar que não, mas existe. Dentro de um culto existem sempre, pode existir na verdade sempre, dessas três referências, pelo menos uma. Primeiramente a influência divina. E se há influência divina, a gente não tem o que se opor, a gente não tem o que falar. Se é de Deus, vai ser bom, porque a Bíblia diz que o que vem de Deus traz paz, não é assim? A segunda influência que pode haver é a influência humana. O homem está fazendo do seu jeito, não agrada a Deus. Mas para isso existe um ensino bíblico, que a gente ensina, a pessoa aprende e modifica a sua forma de agir. E a terceira e última é a influência demoníaca, que aí em nome de Jesus a gente expulsa, repreende e o inimigo sai em retirada. Amém? A flexibilização cristã. Ele fala assim, ó. A religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. Todos os ramos do cristianismo, incluindo os cristãos nominais, têm sua forma distintiva de culto, desde o cerimonialismo ornamental das igrejas católica romana, ortodoxas e algumas protestantes, ao modelo simples dos evangélicos, principalmente aos pentecostais. Não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico com os vários sistemas de cultos cristãos, nem engessar o ritual cristão em nossos templos, mas essa flexibilidade tem limites, e por isso já deve haver respeito pela estrutura já existente. O que é que ele quer dizer com isso? Que as várias religiões que existem, as católicas, a Igreja Católica Apostólica Romana, quanto a Igreja Ortodoxa, quanto as igrejas evangélicas protestantes, cada uma tem a sua forma de cultuar a Deus, quando eu digo no culto que ocorre. Você teria, quando você visita uma outra igreja, você estranha. Por exemplo, há uns dias atrás, minha esposa e eu fomos visitar uma igreja e a gente notou diferenças na forma como eles conduzem o culto, diferente da nossa forma de conduzir na igreja Assembleia de Jesus Cristo. Significa que está errado? Não, não está errado. Tudo aquilo que você faz para a honra e glória do Senhor Jesus, você fazendo para a honra e glória dele, para a reverência dele, para que ele seja louvado, para que ele seja glorificado, para que o nome do Senhor seja destacado, seja reconhecido, seja exaltado, não há erro. O que ocorre é quando você tenta fazer as coisas dizendo que é para Deus e é para si, para chamar a atenção para si, para holofotes, para confete, serpentina, aí está errado. Mas tudo que você faz para a honra e glória de Deus não está errado. O que a lição está dizendo aqui é que existem diferenças na forma de cultuar. E a gente vai lá para a história da igreja no Brasil. Qual foi a primeira igreja que chegou no Brasil, muito antes da Assembleia de Deus? Foi a Congregação Cristã no Brasil. A Congregação Cristã no Brasil chegou ainda no início do século XIX, 1901, 1902, e ela trouxe um culto. Se você assistir um culto da Congregação Cristã no Brasil, você vai ver que é totalmente diferente das outras igrejas. A segunda igreja que chegou aqui foi a Assembleia de Deus, que é a chamada Assembleia de Deus Ministério Belém. Foi a primeira igreja cristã das Assembleias de Deus, e essa deu origem a várias outras Assembleias de Deus, como a gente vê hoje. Tem a Madureira, tem a Novas de Paz, tem a Assembleia de Deus Pernambuco, tem a Assembleia de Deus Piedade, tem a Assembleia de Deus Perus, tem a Assembleia de Deus do Brás, tem vários estilos de Assembleia de Deus hoje em dia, mas tudo começou com a Assembleia de Deus Belém. Se você assiste um culto na Assembleia de Deus Belém, você vai ver também que o culto da Assembleia de Deus Belém ele é um culto diferenciado.
Para você ter uma ideia, tem algumas igrejas evangélicas que elas só permitem que um irmão, uma irmã dirija um culto, pelo menos um culto de domingo, um culto festivo, se ele for formado em teologia, se ele tiver um conhecimento teológico, ele precisa ser uma pessoa preparada. Isso está certo e está errado. Está certo no sentido de você não colocar qualquer pessoa para fazer a obra de Deus. A pessoa tem que ter um mínimo de preparo, um mínimo de orientação. E segundo, que está errado no meu ponto de vista, porque as pessoas precisam entender que Deus ele usa quem quer. Ele faz com quem ele quiser. Por exemplo, o menino Davi era um menino que cuidava das ovelhas doentes do seu pai. Ele foi escolhido para ser o quê? Para ser o rei da maior nação que existia naquele momento, que era Israel. E o irmão de Davi, que era um homem alto, forte, bonito, valoroso, guerreiro, não foi escolhido. Então, novamente repetindo o que eu falei no começo, Deus levanta quem ele quer. Não significa que está errado. Então essa flexibilização cristã começou na primeira onda, foram 3 ondas do pentecostalismo aqui no Brasil. A primeira onda é a primeira onda do Pentecoste, que é chamada, se você pesquisar você vai ver o que eu estou dizendo, é a Congregação Cristã no Brasil, e a Assembleia de Deus, que é a Assembleia de Deus Belém. A segunda onda que aconteceu foi mais ou menos nos anos 50 e 60, aí vem com as igrejas, tipo a Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja Casa da Bênção, certo? Que essas igrejas aí, elas trouxeram já algumas diferenças e até algumas ramificações da Assembleia de Deus. E a terceira onda é a onda neopentecostal, que aí começa com a igreja que foram colocadas nos grandes centros, como por exemplo a Igreja Mundial da Graça, a Igreja Internacional da Graça, perdão, e também a Universal do Reino de Deus. São essas as 3 ramificações que você vê. Você vê, ó, as igrejas evangélicas pentecostais começa pela Assembleia de Deus e Congregação Cristã no Brasil. A Assembleia de Deus é pentecostal. A segunda onda pentecostal são as igrejas Casa da Bênção, Igreja do Evangelho Quadrangular, certo? São essas igrejas que trouxeram já a questão dos testemunhos, das espiritualidades, a questão da expulsão dos demônios. E a terceira, que é a neopentecostal, que aí entra naquela onda como eu chamo de onda pentecostal, não é onda de brincadeira não, que chama primeira onda, segunda onda e terceira onda. E a terceira onda, a partir dos anos 70, é aí que fala sobre as ofertas, sobre a unção das pessoas, sobre a expulsão dos demônios. Então são essas as ondas. Então cada igreja ela tem uma flexibilização, ela tem uma modificação, ela tem uma diferença. Se você vai no nosso ministério das Assembleias de Jesus Cristo, você vai ver que o culto ele é praticamente, ele é 95, vamos colocar assim, por cento igual em todas as igrejas. Tem um período de oração, que é no começo do culto, os 3 hinos devocionais da harpa, a leitura devocional da noite, a passagem da direção do trabalho ao pastor, presidente ou local, e aí fica a critério dele, na pessoa do Espírito Santo, conduzir o restante do culto ou voltar para a direção do culto, e a pessoa que está dirigindo o culto voltando lá, ela pode ou não dar prosseguimento, dando oportunidades às pessoas, mas se o pastor que recebeu a oportunidade quiser, ele pode conseguir continuar, prosseguir o culto, ele pode pregar, ele pode encerrar o culto naquele momento, porque o pastor entendemos que ele tem a liberdade de agir conforme o Espírito Santo lhe conceder. E na pessoa do Espírito Santo ele tem essa liberdade. Então essa flexibilização cristã que a revista fala aqui agora, é isso que eu estou dizendo. Cada igreja tem sua maneira. Mas o importante é que o nome do Senhor seja glorificado, independente do rito, da forma como o culto ele é conduzido. Amém? Segundo ponto, o culto. Vai falar sobre o culto em si. O termo culto é sinônimo de adoração. Cultuar a Deus significa adorar a Deus. O nosso enfoque é no sentido de adoração. Essa palavra é uma tradução do grego latreia, que significa serviço ou adoração, e é do verbo latreuo, que significa servir ou prestar culto, adorar. A Septuaginta emprega latreia para traduzir o hebraico avodar, que é serviço ou culto. Deixa eu abrir um parênteses aqui sobre Septuaginta. O que é Septuaginta? Você já tem escutado essa palavra. Septuaginta é a versão dos 70, significa que 70 pessoas uniram-se para fazer uma tradução da Bíblia conforme ela foi escrita originalmente, que foi no hebraico, em algumas versões no aramaico. Por exemplo, o livro de Daniel foi escrito no aramaico, o livro de Esdras foi escrito no aramaico, mas toda a Bíblia, de Gênesis até todo o Novo Testamento, todo o Velho Testamento, né? Todo o Velho Testamento escrito de Gênesis até Malaquias, que é o último dos profetas menores, ela foi escrita no hebraico, tá? O aramaico somente no livro de Esdras e de Daniel. E aí a Septuaginta uniu todos esses livros e traduziu para o grego ao qual foi escrito o Novo Testamento, que foi o grego koiné.
Então, Septuaginta, lembre-se disso, Septuaginta é a tradução dos 70 do idioma original para o idioma do Novo Testamento. Então, continuando. Essa palavra, avodá, aparece com esse sentido 3 vezes no Novo Testamento, em Romanos 9,4, em Romanos 12,1 e Hebreus 9,1. O que queremos dizer com a expressão culto pentecostal? É a nossa liturgia, isto é, a forma como adoramos a Deus. Eu meio que já dei uma pincelada nisso no tópico anterior. A forma como você adora a Deus é a forma como você cultua a Deus. E a gente falou sobre as várias formas de culto, inclusive até já expliquei como é na Assembleia de Jesus Cristo, onde nós fazemos parte. E você que está assistindo a gente aqui é convidado a ir a uma das nossas igrejas assistir a um dos nossos cultos. Nós temos igrejas espalhadas em vários lugares da região metropolitana e ainda no interior, na cidade de Xangrande, tá? No Pastor Miguel lá e a nossa missionária, a irmã Amanda, sua esposa. Então nós temos a igreja matriz que fica em Jardim Planalto, temos o Campo São Lourenço, formado pelas igrejas de São Lourenço, Muribara, Camaragibe, Celeiro, Ponto de Pregação em Penedo. Temos ainda a congregação em Pontezinha, congregação em Piedade, congregação em Dom Helder. Na cidade de Moreno nós temos no bairro de Capadócia, ainda em Bonança e na própria cidade de Moreno. E em Jaboatão, a igreja com a qual eu faço parte é a igreja de Santo Aleixo, na direção do pastor José Barbosa. Então você é convidado a participar de um dos nossos cultos, tá? O culto do domingo é oficial, mas os cultos da semana variam, tanto o círculo de oração, quanto o culto de vitória e libertação, quanto os demais cultos de doutrina, de ensino. Tá? E a escola bíblica dominical também varia. Por exemplo, em Santo Aleixo é na quarta-feira, em Pontezinha é na terça-feira, nas demais igrejas no geral é no domingo pela manhã, como padrão. Reverência no culto. A adoração a Deus é o momento mais sublime da vida humana. Significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Por isso deve ser oferecido com reverência. Faça-se tudo decentemente e com ordem. 1 Coríntios 14:40. O apóstolo está se referindo ao culto de adoração. O culto é o diálogo de Deus com o seu povo, é um momento de reverência. Havia acima do púlpito, o templo sede da igreja AD de Jundiaí, o versículo: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Alguém duvidaria que se o rei Salomão vivesse em nossos dias, a mensagem seria: desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus? A adoração é um momento de conexão com o céu e não com a internet. Olha que importante aí. Reverência no culto significa respeito àquele que está recebendo. Lembra o que eu disse? Liberdade sem respeito é libertinagem. Liberdade com respeito é reverência. Reverência é você reconhecer que você está oferecendo algo a alguém de extrema importância. É você dar honra a quem é dono de toda a honra. Então o salmista, Salomão, no livro de Eclesiastes 5:1, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Presta atenção em como tu se comporta na casa de Deus. Vigia quando tu estiver na casa de Deus. Veja como você se comporta dentro da casa de Deus. E aí ele colocou até uma brincadeira aqui, mas que reflete muito a realidade. Desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus. Tem muita gente que, em vez de cultuar a Deus, fica no WhatsApp, fica no Facebook, fica no Instagram, fica batendo selfie dentro da igreja. Uma coisa é você usar o seu celular para trabalhar na obra de Deus. Por exemplo, eu trabalho com o meu celular dentro da igreja. Enquanto o culto está acontecendo lá, chega uma irmã para mim e faz assim: Bruno, eu queria louvar tal hino. E aí, se eu tenho lá no computador, quando eu estou na mesa de som, bem, eu já coloco para tocar. Se eu não tenho, eu vou lá no celular, pesquiso YouTube, vejo se tem alguma música na minha galeria e plugo o cabo para tocar um hino. Então, ou seja, eu estou usando o meu celular na internet para buscar a Deus. Se você está fazendo isso, amém. Essa palavra não se refere a você, mas para você que tem deixado de cultuar a Deus para usar o seu celular na hora do culto, preste atenção. Será que você está agradando a Deus? Será que você está adorando a Deus em espírito e em verdade? Ou você está usando os recursos que Deus colocou à sua disposição para fazer outras coisas? Deus é que sabe. Amém? Vamos entrar nesse mérito não, mas reverência no culto significa isso. Significa você adorar a Deus, significa você obedecer a Deus, significa você fazer a obra de Deus com reverência e com santidade. Amém? Segundo ponto, o centro do culto pentecostal. Igreja é toda congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, professando fé nele publicamente e de forma diversificada. O centro da nossa adoração. Alguns opositores da obra pentecostal costumam nos acusar de, em nossos cultos, darmos ênfase ao Espírito Santo acima de Jesus. É uma maneira sutil de nos chamar de montanistas. Trata-se de uma interpretação equivocada a nosso respeito.
O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pelas Assembleias de Deus. Os crentes se reúnem em nome de Jesus para a adoração ao Deus Trino. A declaração de fé das Assembleias de Deus diz que reunimos-nos como corpo de Cristo para a adoração pública ao Deus Trino. Esse é o padrão ensinado nas Escrituras, porque não é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos glorificamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, conforme Filipenses 3:3. Quando ele fala assim, declaração de fé da Assembleia de Deus, nós precisamos entender que a revista que nós estudamos, ela é de onde? Da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então, tudo que se refere às Assembleias de Deus, ele vai colocar na revista. Nós fazemos parte de uma assembleia, e assembleia, como a gente viu, significa reunião. Assembleia de Jesus Cristo, a reunião de Jesus Cristo. E Jesus, quando se reuniu, ele se reuniu para quê? Ele se reuniu para fazer milagres, ele se reuniu para anunciar o Evangelho, ele se reuniu para falar da sua palavra, ele se reuniu para libertar, ele se reuniu para curar, ele se reuniu para exaltar a glória de Deus, ele se reuniu para fazer a vontade de Deus. E é isso que nós, como igreja, devemos fazer. Todas as igrejas evangélicas, sejam elas pentecostais ou não pentecostais, sejam elas tradicionais ou neopentecostais, sejam elas batista, congregação cristã ou assembleias de Deus, de Jesus Cristo, elas têm que colocar em mente que o centro do culto pentecostal ela tem que ser Jesus Cristo. E existem 4 pilares, presta bem atenção nisso que eu vou falar agora, se possível for você até anote, porque isso aqui é muito importante o que eu vou falar agora. São 4 os pilares que movem, tá, a adoração ao Senhor Jesus. Qual é o primeiro pilar que nós professamos, que nós temos que professar como cristãos, como servos do Senhor Jesus? Jesus salva. Amém? Jesus é aquele que salva. Jesus é aquele que faz acontecer a salvação. Jesus é aquele que traz a salvação para o seu povo. Jesus é aquele que faz com que o seu povo alcance a salvação. Qual é o segundo ponto? Jesus cura. Jesus é aquele que cura. O segundo pilar do cristianismo, segundo pilar da teologia cristã, o segundo pilar daquilo que Deus é isso. Jesus salva, Jesus cura. Ele curou no passado, ele cura no presente, ele cura das enfermidades, ele cura da morte, livrando a pessoa da morte espiritual quanto da morte física. O terceiro ponto, Jesus batiza com o Espírito Santo. Olha aí, a ênfase é para quem? Algumas pessoas dizem que a igreja evangélica, ela diz que Jesus, que é o Espírito Santo, que você fala só no Espírito Santo e que não sei o que, não. O centro da religião cristã, o centro da fé cristã, o centro daquilo que é Cristo, é Cristo. E o Espírito Santo trabalha junto. É como uma publicação que foi colocada essa semana. Você acende 3 velas juntas numa casa e apaga as luzes. Como é que você faz para explicar a Trindade? São 3 luzes de 3 pontos diferentes e as 3 juntas produzem o quê? Luz. O Espírito Santo é isso. Pai, Filho e Espírito Santo juntos para produzir uma obra. E Jesus é o centro dessa obra. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus voltará. São os 4 pilares do cristianismo, são os 4 pilares daquilo que Jesus professou, que Jesus ensinou, que Jesus prega e que nós cremos como igreja. Então esses são os 4 pilares. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus voltará. Amém? Então o centro da nossa adoração é quem? Jesus. Se é Ele que cura, se é Ele que salva, se é Ele que batiza com o Espírito Santo e se é Ele que voltará, a quem a gente deve cultuar? Quem deve ser o principal objetivo? Quem deve ser o centro? Jesus. Amém? Um culto vibrante no poder do Espírito é o segundo ponto do segundo tópico. O assunto de 1 Coríntios 14 é a adoração. A expressão paulina, quando vos ajuntais, se refere aos cultos. A exortação paulina à comunidade cristã de Corinto nos ensina muita coisa sobre o culto. Entre elas que o culto não era entediante nem consistia num pregador falando para um rebanho atento e silencioso, pois havia uma interação dinâmica de compartilhar e receber. Os crentes não eram espectadores, mas participantes do culto. Não há nada na instrução paulina
Quem indica ser essa manifestação dos dons restrita à liderança. O contexto sugere a participação dos crentes em geral. Então, o que é que Deus deseja de nós dentro do culto? Que nós participemos. Como participemos? Adorando a Ele. E como é que eu posso adorar a Deus? Servindo a Ele, glorificando a Ele, cultuando a Ele, fazendo a vontade dEle, exaltando o nome dEle, glorificando o nome dEle, estando disponível para Ele, participando do culto. E como é que você participa do culto? Você participa do culto louvando a Deus, você participa do culto lendo a palavra, você participa do culto pregando a palavra, você participa do culto ficando na porta, você participa do culto levando água para quem está lá no púlpito, você participa do culto recebendo os visitantes, você participa do culto dando seus dízimos e ofertas, você participa do culto ajudando na faxina da igreja, você participa do culto limpando a igreja, você participa do culto orando pelas pessoas que estão precisando, você participa do culto louvando no coral, louvando nos grupos, você participa do culto de várias maneiras. Então a participação de ser vibrante no culto é de você participar, porque isso não ficou só determinado para a liderança, não. A liderança tem o seu papel, mas você como ovelha também tem o seu. Eu tenho o meu papel, você tem o seu papel. E já a Bíblia diz, o próprio Jesus disse, grande é a seara, grande é o que tem para fazer, grandes coisas tem para fazer, mas tão pouca gente para me ajudar nessa obra. Então é preciso que você e eu despertemos e vibrantemente no poder do Espírito possa dizer, eu estou adorando a Deus do jeito que eu quiser. Tem uma história de um homem que a esposa dele era evangélica e ele queria muito adorar a Deus, queria muito servir a Deus, mas ele não sabia como. E antes dele ser evangélico, ele tinha passado por uma situação de uma doença muito grave e a mulher dele disse, faça um teste. Ele disse, que teste? E ele tinha um coração muito duro. Ela disse, ofereça a sua vida a Deus para Deus lhe curar. É isso que eu ofereci minha vida a Deus. E ela disse para ele, você tem o que a perder, você já está morrendo. Se você oferecer sua vida a Deus e Deus aceitar e curar você, você passa a servi-lo em gratidão a Ele. Senão você morre em paz. Ah, o cara disse, é verdade, eu já estou morrendo mesmo. E milagrosamente aquele homem foi curado daquela doença, que ele estava já à beira da morte. E foi que ele disse, em gratidão a Deus, eu vou te servir para sempre. E começou a servir. Só que na igreja ele não conseguia nada que pudesse encaixar. Ele não sabia ler, consequentemente ele não podia fazer certas coisas. Ele não tinha traquejo para arrumar a igreja, então o que foi que ele disse? A igreja fazia muito calor, não tinha ventiladores, e ele disse, Senhor, o que eu posso fazer, eu vou fazer. E ele pegou fez uma engenhoca lá, e ele balançava uma corda, puxava uma corda assim o tempo todo, e essa corda em cima do púlpito tinha tipo uma palmeira assim, uma folha, e ela ficava para frente e para trás, abanando o pessoal que estava no púlpito. E uma vez o pastor disse, meu irmão, você passa a noite inteira no culto aí, de 7 da noite até as 9, 9h30, abanando a gente. E ele disse, é a minha forma de servir a Deus. E todo mundo glorificou a Deus por isso. Então, ele desenvolveu um engenhoca com cordas e com uma folha de madeira fina, e ele puxava a corda e baixava durante todo o culto. E a folha ia e voltava. E isso fazia um vento bem gostoso no pessoal que estava no púlpito e o pessoal se refrescava. Quando ele não podia fazer isso, ele ia lá, pegava água, servia. Então, ou seja, existem várias maneiras de você servir na casa de Deus. E isso é você vibrar no Espírito, é você dizer, Espírito Santo, eu estou fazendo para ti o que eu posso. A palavra de Deus diz que Maria fez o seu melhor, quando ela jogou aquele bálsamo sobre os cabelos de Jesus e enxugou os seus pés, né, com os seus cabelos. Ela fez o melhor, então você e eu precisamos fazer o melhor para a glória de Deus. Amém? Terceiro e último ponto desse tópico, tópico 2, fala sobre uma característica pentecostal. Os primitivos cultos eram espontâneos, diferentes das reuniões das sinagogas. Embora muitas características viessem delas, a liturgia dos cultos constava de oração e cântico. O louvor parte da adoração a Deus, desde os tempos antes dos séculos até a consumação dos séculos. A leitura e exposição das escrituras sagradas aparecem como elementos do culto cristão em outra fonte paulina. Persistem em ler, exortar e ensinar. Essa instrução é uma referência à leitura pública. As ofertas são parte da adoração bíblica desde os tempos do Antigo Testamento. O objetivo delas é levar avante a obra de Deus enquanto a igreja estiver na terra. Então veja, existiam muitas características antigamente na adoração a Deus. E na forma pentecostal de agradecer a Deus também existem características distintas, ou seja, orações, cânticos, louvores. Isso já existia muito antes. É como eu falei mais ou menos há poucos tempos atrás sobre o rito
do culto na Assembleia de Jesus Cristo. Oração, todo o nosso culto ele começa com a oração, porque tudo que começa com a oração vai bem. Isso é uma lição para a tua vida. Tudo que você for começar, comece orando a Deus. Confia no Senhor os teus planos e Ele estabelecerá os teus caminhos. Então começa com a oração, agradecendo. Por isso que eu sempre começo a aula da escola bíblica com a oração. Primeiro para que Deus abra a tua mente para o entendimento e abra a minha mente para eu transpor para vocês o que Ele está falando. Louvor, normalmente são 3 louvores da harpa, mas pode ser um louvor da harpa, 2 sem ser da harpa, ou todos sem ser da harpa, ou 2 da harpa, enfim. O que vale é o Espírito Santo inspirar quem está dirigindo o culto. Passagem, né, leitura devocional, ou seja, veja, oração, louvor, palavra. Não existe coisa melhor para a gente fazer na obra de Deus, para que a obra de Deus tenha crescimento, do que a gente fazer essas 3 coisas. Sempre começar com oração, sempre louvar a Deus e sempre buscar na sua palavra as respostas e o entendimento para tudo na nossa vida. E aí dentro do culto pentecostal existem outras manifestações. Por exemplo, tem igreja que tem aquele grupo das meninas que fazem os gestos e louvam a Deus pelos gestos. Tem aquela irmã da igreja, que é uma irmã muito abençoada na nossa igreja há um tempo atrás, quando eu fazia parte da matriz, chamada Irmã Amélia, que de repente no meio do culto assim, a Irmã Amélia saía entoando uns versos, coisa linda da parte de Deus. Eu lembro como se fosse hoje. Ela entrava na igreja, não, porque Deus... E ela falava, tinha uma mente abençoada da Irmã Amélia. Então, tudo isso faz parte da adoração de Deus. E Paulo diz, persiste em ler, exortar e ensinar a palavra de Deus. Ele disse aqui a Timóteo, prega a palavra, ensina a palavra, porque Timóteo tomava conta de uma igreja. E aí também tinha a adoração pela sua oferta. É uma forma de adorar, é uma forma de participar do culto. Porque Deus ele não precisa de dinheiro, mas a água que você toma da igreja não é grátis. A iluminação da igreja não é grátis, o som que está tocando ali não é grátis, nada é grátis. A igreja paga impostos, paga luz, paga água. Muitas igrejas pagam aluguel. Então tudo isso necessita dos dízimos e das ofertas. Então se Deus te deu tudo, que custa para você dar uma parte de volta para Ele, não é isso? Detalhe, o que você não faz com 100, o que você não faz com 10, você não vai fazer com 90. Significa que você tirar 10% daquilo que você ganha para honrar a Deus, não vai fazer falta, porque aqueles 10 não vai fazer diferença se os 90 não fizerem. Amém? Deus vai te abençoar. Eu creio e recebo primeiramente isso. Terceiro e último tópico para a gente finalizar a nossa aula de hoje, vai falar sobre como se expressa a liturgia de nossas igrejas. As reuniões de adoração em nossas igrejas são diversificadas. Temos cultos públicos chamados por muitos como culto da família, culto de oração, culto de ensino ou doutrina, escola bíblica dominical, círculo de oração, além de atividades com crianças, adolescentes e jovens. São a diversidade dos cultos que existem dentro da igreja evangélica. Nossas reuniões de adoração. A nossa liturgia é simples e permite que qualquer irmão e irmã adore a Deus com liberdade. A nenhum deles é negado o púlpito, todos têm a oportunidade de falar à igreja o que Jesus fez na sua vida. São os testemunhos sobre salvação, sobre cura, sobre libertação e outras bênçãos. A maioria baseia sua fé nos relatos bíblicos e são os milagres registrados na Bíblia, que inspiram e levam os irmãos a receberem a bênção. Foi dessa maneira que crescemos e nos tornamos a maior denominação evangélica do país. O Deus que nos trouxe até aqui, Ele mesmo nos conduzirá pelo seu Espírito até a vinda de Jesus. Essa adoração a Deus é em espírito e em verdade. Novamente eu repito, algumas palavras que tem na revista fala sobre justamente e especificamente a Assembleia de Deus, porque a revista é da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Mas isso se refere a todas as nossas igrejas. Como é que funcionam os nossos cultos? Nós temos vários tipos de cultos. O culto oficial, que é o culto do domingo, o culto de louvor e adoração. Círculo de oração depende muito do dia e depende muito da hora. Algumas igrejas evangélicas fazem o círculo de oração à noite por vários motivos, né? E eu acho uma boa, particularmente, tá? Isso é uma opinião particular minha. Porque, por exemplo, eu trabalho durante o dia. Meu expediente na empresa começa às 8 da manhã, termina às 18 horas, às 6 da noite. Então eu não posso ir para o círculo de oração, que geralmente é de 10 da manhã às 4 da tarde. Eu não posso faltar no trabalho toda semana para ir para o círculo de oração. Mas se o círculo de oração fosse à noite, o culto começa de 7 às 9. Se o ciclo de oração fosse de 6h30 às 9h30, já parou para pensar 3 horas de oração durante a noite? Quantas pessoas poderiam ir? Você que é dona de casa, que passa o dia inteiro cuidando da sua família, da sua casa, dos seus afazeres, também nem sempre tem condição de ir para o ciclo de oração. E se fosse à noite? Você homem que gosta de orar, você jovem que gosta de orar, mas durante o dia está no trabalho, ou na escola, ou na faculdade, e tem a noite livre. Será que você não iria?
Então, algumas igrejas têm um círculo de oração durante a semana, algumas têm à noite. Algumas têm reuniões de oração, doutrina, depende muito da igreja. Tem igreja que é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, depende muito. E essa liturgia é justamente o que diferencia as nossas igrejas. Existe igreja que é de um dia, existe igreja que é do outro, mas o importante é que todas elas estejam caminhadas e direcionadas pelo Espírito Santo. E não importa quem você é, se você é crente em Jesus, se você está tendo uma vida de santidade, se você tem sido fiel a Deus, se o Espírito Santo habita em você, você pode dirigir um culto. É desnecessário, como eu falei para você, algumas igrejas exigem que a pessoa tenha um curso de teologia por conta de expressão e etc e tal, mas há liberdade para qualquer pessoa adorar a Deus e dirigir o culto, e levar o culto, e pregar no culto. Depende tudo daquilo que Deus quer e requer de cada um de nós. Amém? Terceiro e último ponto para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Culto pentecostal. O que é o culto pentecostal? Vamos falar agora. Nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos em Corinto. As manifestações no culto que o apóstolo menciona em 1 Coríntios 14 são reais entre nós. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Nossos irmãos e irmãs entendem essa linguagem com facilidade, pois vivemos essas mesmas experiências. São expressões espontâneas no Espírito Santo. Veja que nos versículos 27 ao 32 o apóstolo está tratando de culto pentecostal e se refere aos dons de línguas, interpretação e profecias no culto. É muito comum o visitante sentir a presença de Deus em nossos cultos. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? É que no nosso culto pentecostal, o que é que a gente prega de maneira muito forte, muito firme, muito vibrante? A presença de Deus no nosso meio. Muitas vezes eu já fui na igreja, por exemplo, que o pregador, o dirigente do culto, se tem crente pentecostal, aí levanta a mão e todo mundo levantava e tudo. Isso é uma característica individual de cada igreja. Mas uma coisa que está muito presente nos cultos pentecostais, das igrejas pentecostais, é a presença do Espírito Santo. E muitas vezes a pessoa que está nos visitando sente essa presença. Quantas vezes você olhou para o irmão do lado, para o irmão de trás, para o irmão do banco da frente, para o irmão lá do púlpito, e você viu a pessoa chorando quando louvava o hino, chorando quando alguém ministrava a palavra, chorando quando o conjunto cantava o hino. Por quê? Porque a presença de Deus é real quando a gente adora Ele de maneira firme. E Paulo estava falando ali da maneira pentecostal da igreja de Corinto falar. Ora, porque ele disse, se alguns falam em línguas, se não tem ninguém que interprete, fale para si mesmo e edifique a si mesmo. Então, se havia manifestação das línguas, havia a presença do Espírito Santo. Consequentemente, havia Pentecoste no ar. E é assim que ocorre dentro das nossas igrejas. A manifestação do Espírito Santo se dá através de línguas, através de várias manifestações que tem através dos dons espirituais. Então, o culto pentecostal se resume nisso. Reuniões coletivas em que impera, em que é determinante a presença do Espírito Santo entre nós. Amém? Foi bênção para você? Então glorifica a Deus aí junto comigo, tá? Encaminhe esse vídeo aí para algumas pessoas. Fala que teve aula da escola bíblica hoje, que tem um vídeo lá novinho. Vamos estudar a palavra de Deus juntos. Na próxima semana a gente vai fazer uma pequena mudança. Não vamos fazer a nossa aula da semana que vem na quarta-feira. Nós vamos fazer a nossa aula que vem na quinta-feira, amém? Então, muita atenção. Normalmente, a aula da escola bíblica é na quarta-feira, tá? Mas, excepcionalmente, na semana que vem, nós vamos fazer a aula na quinta-feira. Quinta, dia 18 de fevereiro, a partir das 19 horas. Então, na quarta eu não vou estar aqui, tá bom? Vou estar na quinta, de hoje a uma semana, amém? A conclusão diz assim: o que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece forma litúrgica de adoração, porque parece não ter sido essa a preocupação do Espírito Santo, que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos em nome de Jesus, com espontaneidade e reverência. Nós não somos espectadores dos cultos, como num teatro ou cinema. Antes participamos deles com cânticos congregacionais, corais, conjuntos e grupos de louvores, dando glórias a Deus e aleluia. É a maneira que a gente tem de glorificar a Deus e agradecer a tudo. E lembrando a você, não é agradecer a Deus, não é louvar a Deus, não é agradecer ao nome do Senhor pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Ele é santo, Ele é digno, Ele é poderoso, Ele é Deus, Ele está vivo. Amém? Que Deus te abençoe, a paz do Senhor e até quinta da semana que vem. Em nome de Jesus. Tchau.